pesquisação. Eu estou também aqui com o chat aberto, a pesquisação. Mas você, Júnior, não se refere à pesquisação no trabalho. Se é uma pesquisa participante, ou seja, há uma preocupação muito visível no seu trabalho sobre a proposta pedagógica e ela está muito bem fundamentada e metodologicamente explicada, mas a parte da pesquisa precisa de no meu entender, de uma explanação, precisa explicar que metodologia é coerente com ela. Não que você precise inventar uma nova metodologia, é só explicar pelas metodologias existentes o que você fez. Porque já foi feita uma pesquisa e ela tem uma metodologia, mas falta explicitar no texto essa metodologia. Porque existe uma diferença muito pertinente, que é um relato pedagógico, um relato da experiência pedagógica e um relato de pesquisa com vivência pedagógica. Então, eu acho que tanto no resumo isso não aparece, como no texto inteiro não aparece essa parte da metodologia da pesquisa. Eu acho que era algo para, antes de entregar o trabalho, você tentar escrever essa parte da metodologia de pesquisa, o orientador pode ajudar. Se precisar da minha ajuda, eu também estou aqui à disposição para ajudar nesse processo, né? Por exemplo, eu estava lendo a sua introdução, Júnior, e eu sinto falta de um levantamento que eu julgo muito importante e sempre peço aos meus orientandos, que é de fazer um levantamento sobre as pesquisas que exploram a temática em estudo. Então, por exemplo, eu sinto falta no seu texto dessa argumentação. Existe um levantamento que pode ser feito junto ao IBICT, em que você registra que pesquisas exploraram a história em quadrinhos em sala de aula. E se você colocar nas palavras-chave, as palavras buscadoras, né? Se você colocar Rio Grande do Norte, talvez você se surpreenda com uma pesquisa assim, como ela ainda é carente de pesquisas, ou seja, até o ineditismo do trabalho. Isso precisa ser provado fazendo esse levantamento junto ao IBICT, que eu recomendo que você faça, porque ele é muito importante para situar a pesquisa no âmbito das demais existentes. Tá? Como eu disse, eu estou apenas ressaltando aqui aquilo que eu acho extremamente relevante de ser dito nesse momento, porque o trabalho está muito interessante, assim, tem muita coisa boa, mas assim, é nossa função como membro da banca fazer algumas sugestões de algo que ainda precisa ser feito no sentido de melhor qualificar o trabalho, né? O Rubens se referiu à interdisciplinaridade e na página 33 você fala que utilizar da interdisciplinaridade das HQs envolvendo temas transversais, ou seja, conceitualmente transdisciplinaridade e transversalidade são procedimentos diferentes. E eu acho que talvez o que você tenha feito, você não fez uma transdisciplinaridade, você fez uma transversalidade. Não é? Os PCNs explicam muito bem o que são temas transversais, e eu acho que é algo que você precisa revisar no seu texto, esse esclarecimento. Está na página 33. Essa evidência também da pesquisa. Deixa eu ver mais aqui o que é que eu anotei. Nas considerações finais, vocês veem que eu já estou indo para as considerações finais. Falta sugerir perguntas, né? Perguntas para outras pesquisas, porque esse tema é muito vasto. Fazer arremate de deduções. Por exemplo, que dificuldades você enfrentou para realizar essa pesquisa? O que é que o processo vivencial traz como aprendizado a você como pesquisador? Que avanços você acha que teve ao fazer essa pesquisa? Arremates que não estão no corpo do texto, mas que nas considerações finais ficou faltando esse desfecho. Eu entendo muito bem que quando a gente chega nas considerações finais, nós já estamos exaustos do trabalho feito e às vezes estamos até esgotados mentalmente de produzir. Mas aproveitar esse intervalozinho de tempo que você vai ter para a defesa para
para dar uma guinada no trabalho. E assim, é muito elogioso, assim, eu elogio bastante. Você realmente, eu concordo com o Rubens, você apresenta 3 produtos e os 3 muito bons, né? Você fez a dissertação de mestrado, você ajuda as crianças no processo da revista em quadrinhos e também faz uma proposta didática, porque eu me lembro que na qualificação eu sugeri que você usasse da ortografia para tentar escrever o texto em HQ, e eu acho que quando você fez a proposta pedagógica, pensando nos professores, você atendeu a essa minha sugestão, de maneira que eu só tenho a parabenizar a você, Júnior, ao seu orientador, pelo trabalho maravilhoso que vocês apresentam. E essas minhas ponderações são só motivos para vocês pensarem em como o trabalho ganhar um pouco mais, porque já é muito bom, um pouco mais de foco em pesquisa. Apenas isso que eu estou chamando a atenção como membro dessa banca. Então, obrigado pelo convite, parabéns a vocês. Nós agradecemos imensamente, Edinaldo. Para dar sequência, então, logo depois da fala de Arlete, o Júnior responderá todas as perguntas. E eu passo a palavra para a professora Arlete, que é a professora da casa, no caso. Bom, bom dia, então, para quem eu esqueci de cumprimentar antes, então aproveito para cumprimentar agora. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de Júnior, do professor Rodrigo, para estar presente nessa banca, nessa muito esperada banca, vamos dizer assim, né? A gente que acompanhou o processo de qualificação, o professor Edinaldo e eu, a gente fica muito tocado especialmente por isso, por ver como o trabalho andou daquele momento para agora. Então, bem-vindo todos que estão nos acompanhando, obrigada pelo convite novamente. Eu não tenho muito mais para falar, na verdade, assim, acho que muita coisa já foi dita pelos colegas, professor Rubens, a quem eu conheço agora, então, muito prazer, professor Edinaldo, que eu já conhecia. Eu li o trabalho assim, em 2 momentos, né? Acho que teve uma primeira lida que eu fiz e foi uma leitura assim, que me deixou bastante contente acho que quando a gente não encontra muitos problemas num trabalho, a gente fica sempre muito contente, né? Que a gente sabe que é um trabalho que mostra que andou, que chegou a resultados, e resultados bastante interessantes. Então, essa foi minha primeira leitura. E aí já marquei algumas coisinhas que tem de texto mesmo, que aí depois no final, terminando a banca, eu encaminho tanto para o professor Rodrigo como para a Júnior, para poder olhar no texto. Então, não vou me deter em detalhezinhos agora, depois eu envio para vocês. Aí, numa segunda leitura, eu fui procurar essas coisas mais metodológicas do texto e, de fato, ver o que o Júnior nos apresenta, né, no trabalho. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer, novamente, a gente já falou isso na qualificação, a importância do tema, né? E eu lembro de eu ter falado na qualificação também da BNCC, por já saber que na BNCC de artes visuais, na parte de artes visuais, já está colocado, e já estava antes nos PCNs, né? Colocado uma das possibilidades de trabalho, os quadrinhos no ensino de arte. Então, como o nosso programa é um programa de ensino de artes, né? A gente sempre vai ter esse olhar para o que acontece na educação básica e na educação básica pública. Então, esse é o nosso métier, digamos assim, o nosso programa é isso, a educação básica pública e é o ensino de arte. Então, isso já nos coloca com um foco bastante preciso do que a gente espera dos nossos alunos, do que a gente, qual é a nossa preocupação, né? E acho que o Júnior trouxe muito bem, e eu gostei dessa observação, embora tenha dados um pouco diferentes, mas, na verdade, nenhum deles é muito diferente desse, quando ele fala que 7,7% dos professores que dão aula de artes na educação básica têm formação na licenciatura em arte, né? E a gente sabe que é isso mesmo. E até uma coisa que a gente enfrenta muito no nosso programa tem um financiamento CAPES, né? E a gente aceita que se inscreva no nosso programa na UFRN, não só na UFRN, mas como os demais, já que é um programa em rede, somos 14 agora no Brasil inteiro, onde a massa dos programas está no
nordeste do Brasil mesmo. E nesse programa, a gente aceita que se inscreva, que participe, né, da seleção, os professores que dão aula de arte. A gente sabe que e nem todos têm a formação inicial na graduação em artes, né? Essa melhora da qualidade desse professor que está na sala de aula. E Júnior, nesse sentido, trouxe isso, acho que o relato dele mais alongado no começo, de 45 minutos, né? Trouxe justamente esse relato da história dele, como é que ele chega ao programa, ao Prof. Artes, né? Ao programa de mestrado de ensino de arte, como é que ele chega, o que mobiliza ele para ir até o programa, e como acontece esse percurso dele no programa. E isso para nós é muito importante. Eu acho que, estou falando um pouquinho além da, como ele também, né? Um pouquinho além da dissertação em si, mas um pouco do contexto, né? Para quem não conhece, um pouco do nosso programa. A gente entende que todo trabalho deve ser feito nesse sentido, de problematizar a sala de aula a partir de um questionamento do professor de arte que está na escola, a partir do que ele faz, o que ele vivencia no contexto de cada uma das escolas, né? E o que ele faz é para melhorar o seu próprio trabalho. Então, que esse tempo que passam com a gente de 2 anos é um tempo para que possa refletir sobre isso, para aprofundar seus conhecimentos, ter acesso a novas leituras, se atualizar também um pouco nesse debate. Muitas vezes você fica sozinho, né? Mas quando o Júnior fala no interior, às vezes a gente não tem, é o único professor de arte, é ele lá, né? Não tem com quem conversar, com quem trocar ideias. Então, vir até o programa, encontrar os professores, outros colegas que também estão na educação básica, encontrar professores da universidade, é uma grande oportunidade, como ele fala, para poder debater e colocar os problemas e as suas realidades e pensar em alternativas. E nesse sentido, o que o Júnior traz é fruto de uma reflexão dele de muito tempo, né? Não começou com a gente no Prof. Artes, começou já antes, né? E essa própria experiência dele de passar por outras formações também, acho que é muito interessante e acrescentar para a gente no programa, assim como acrescentou para ele também, mas acrescentar para a gente no programa, esse percurso de vários conhecimentos, ou várias áreas do conhecimento, né? Bom, em relação a quadrinhos, né, eu acho que, como eu já mencionei antes, há tempo já está numa arte sequencial, já tem seu lugar nas artes visuais, então já tem a sua importância. Mas poder falar isso a partir do Rio Grande do Norte, eu não sou especialista no tema, como o professor Rodrigo né, em quadrinhos, mas o Rio Grande do Norte é reconhecido como lugar de grandes produtores. Nós tivemos mesmo na Semana de Artes Visuais, da licenciatura do nosso curso, nós tivemos já uma mesa só debatendo quadrinhos. O professor Rodrigo tem um grupo de pesquisa com vários alunos da graduação que estudam, que produzem quadrinhos. Então, a gente tem realmente um lugar de uma produção muito significativa, né, dentro do Brasil mesmo, e que é importante que isso seja dito e que isso se reverta para uma discussão que às vezes acontece também isso, né? A universidade discute certos temas, a produção artística existe várias propostas e várias obras e projetos sendo executados, mas é como se fosse uma dissociação entre o artista que produz arte e o professor na sala de aula. Então, nosso programa também vem procurando fazer essa aproximação, né, que não sejam, ou seja, a mesma pessoa com 2 facetas que nunca conversem, né? E quando fotografia é justamente esse ponto, né, que o artista pesquisador se encontre com o professor. Isso é uma das maravilhas do projeto, do trabalho do Júnior. Também uma proposta pedagógica, né, proposta didática, como ele chamou, um cuidado nas imagens, um cuidado nas cores que ele vai usando. Ele fala que foi aprender, né? Isso, eu acho que essa é outra coisa que é um ganho na formação dele, a própria proposta que ele se propôs, né? A tarefa que ele se propôs aqui como parte do mestrado. Eu estava relendo aqui, enquanto falava o professor Edinaldo, quando ele fala na parte que é a dissertação,
você, Júnior, fala nos objetivos gerais, objetivos específicos. Em ambos os parágrafos, tanto do objetivo geral como dos específicos, você fala do produto didático para os docentes. No objetivo geral, nos objetivos específicos, você fala de novo, por fim, na criação de um guia didático para os educadores. Então, acho que fica bastante evidente essa preocupação, esse atentar para poder entregar algumas coisas para os seus colegas, professores de artes também. E isso é muito elogioso, assim, é o que a gente fala, que estava falando, é o que a gente quer no nosso programa, que isso possa acontecer. Então, isso você botou bastante atenção nisso, tanto no cuidado das imagens, como estava dizendo antes, como mesmo em trazer esse resultado do que você fez no seu relato, né? Eu vou me deter, então, assim, bom, então você considere que o trabalho está super, né, bem colocado, muito bem apresentado e foi feito com esmero, que é muito importante. E o foco foi exatamente esse que eu dizia, centrado no que é realmente o foco do nosso programa, que é muito positivo. Agora, vou falar um pouquinho em relação à forma, tá, do que você foi apresentando. Então, para além dessa questão que eu já falei, que é algumas questões de revisão mesmo do texto, tá? Depois eu vou mandar também com algumas anotações que eu fiz, mas enfim, depois você vai precisar fazer isso de fato e vai ter um tempo para isso. Para além disso, eu fiquei me perguntando duas coisas. Na verdade, acho que é muito próximo do que o professor Edinaldo também falou. Eu fiquei me perguntando, quando você coloca os problemas de pesquisa na sequência objetivo geral específico, eu me perguntei, se você responde de fato essas perguntas ao longo do seu texto, né? E eu sempre lembro de um professor que participou da minha banca quando eu fiz o mestrado, que foi na área de educação. Ele dizia, e eu nunca esqueci disso, ele dizia que quando você escreve seus objetivos e você diz o que você vai fazer, né? O objetivo da pesquisa é responder a isso, analisar tal questão, verificar tal outra, enfim, uma certa perspectiva. Quando você faz isso, você está abrindo uma promissória, né? Como toda promissória, é bom que a gente pague um pouco isso, assim, que é o momento em que a gente vai, no começo, abre essa promissória, que geralmente é no começo do texto mesmo, né? Uma parte da introdução, onde se coloca os objetivos, e depois, nas considerações finais, a gente vai responder a isso. São os lugares clássicos, onde a abertura da promissória e o pagamento da promissória. Então, eu sugeriria reler um pouco, reler os seus objetivos e ver se você responde isso, tá? E você coloca aqui como objetivo geral a forma lúdica e criativa da produção das histórias. Então, você fala que vai analisar como foi essa vivência. E isso é um pouco para além do que trazer o relato. Dizem como isso foi importante, como isso foi bom para eles, como a aula de arte foi interessante. É um pouco para além disso, quando você fala em analisar a vivência, que essas aulas vão ser lúdicas, vão ser produção, mas você vai analisar como isso aconteceu. A gente espera que você responda isso, como isso aconteceu. Né? E específicos, você fala que estava focado em valorizar o estudo e a produção da arte sequencial. Então, você quer valorizar, ok, você decidiu trabalhar isso, e a produção da arte sequencial. Então, o que você mais detalhadamente quer dizer, ou quis fazer em relação a isso? Das histórias em quadrinhos na aula de arte. Talvez detalhar o que você falou isso, mas não é que você não, no relato aparece muita coisa, mas talvez, eu diria assim, no relato você possa relembrar de alguns detalhes e reforçar na forma de escrever. Como, por exemplo, como você listou
uma série de habilidades da BNCC que você se propôs a trabalhar. Quando você faz o relato daqueles 10 momentos, né, talvez ali você pudesse dizer, neste momento estou trabalhando ou estou focado em tal questão, em tal habilidade, dentre aquelas que eu escolhi. Seria só dizer isso. Porque eu percebi assim que você trabalhou, você realmente levou em consideração aquelas habilidades, mas dizer em que momento você está trabalhando com qual é importante, porque aí fica mais claro, e isso é muito importante para o professor no seu planejamento. A cada momento sai, eu estou fazendo isso objetivo, estou fazendo isso visando a tal, o desenvolver conteúdo, ou habilidade, ou competência, como quiser. Né? Então, porque como a gente já o próprio Júnior na apresentação também falou, se faz muita coisa interessante na sala de aula da educação básica, mas às vezes se esquece de dizer o objetivo, né? Eu estou visando tal aprendizagem, e aí isso que eu estou visando foi alcançado ou não? E esse alcançado é lembrar, nós temos conteúdos a trabalhar a educação básica. Quais são esses conteúdos? Né? Isso é um pouco para além da afirmação, os alunos gostaram, eles fizeram com alegria. Isso também é importante, óbvio que é importante. Mas tem um para além disso também, que você fez, mas que não está tão claramente no texto. Então, eu sugeriria que você fizesse olhasse o que você abriu aqui na promissória, que você escreveu, para os seus leitores, e verificasse se você respondeu. E aí você já vai estar dizendo um pouco. Outra coisa também que é importante em todo o trabalho de pesquisa é você dizer o que você aprendeu com esse relato, porque o que você faz, tanto na parte que é dissertação, como no produto da proposta pedagógica, você vivenciou do que você propôs e o que acontece dessa parte. Agora eu me pergunto, e aí entra a coisa da pesquisa mesmo, né? Isso que você vivenciou, alguma coisa você faria diferente? Né? Você fala que outros professores, né, quando você propõe que os professores poderão fazer, obviamente não vai ser, ou pode não ser nos 10 encontros, pode ser mais para adaptar a sua realidade. Então, você sugere fazer o questionário como você também fez, para uma base para poder adaptar, né, a proposta. Mas, para além desse outro professor, né, você, o que aprendeu com essa proposta? Porque a gente, quando é professor, nós somos aqui todos professores, né, a gente faz nossa proposta de aula, geralmente muitas vezes se discute com os alunos também, qual é a proposta inicialmente, e ao terminar, ou durante o processo, é verdade, né, mas também ao terminar, a gente se pergunta, o que deu certo, o que não deu, o que eu faria diferente? Isso também me gerou uma certa expectativa em saber do seu relato, o que você faria diferente numa nova reedição na sua própria escola, né? De pesquisa. Então, seriam esses pontos que eu queria te colocar na leitura, e que, além disso, também eu acho que é importante que seja presente numa pesquisa. Eu queria te ouvir um pouquinho que eu ponderei aqui como sugestões. Seria isso. Então, muito obrigada novamente pela leitura do material. Muito obrigado, Arlete. Então, vou passar a palavra para o Júnior. Vou pontuar que já são 11h30, falando de maneira bem sucinta que, além dessa resposta, que eu tenho direito à réplica, no caso, a gente ainda tem que unir a banca para fazer... Tem um nome bem específico para isso, mas a gente ainda verá sobre a tua apresentação, o teu trabalho, ou não, tá bom? Então, de forma sucinta, tente responder. Bom, vamos lá. Novamente agradecer a todos vocês pelas considerações. Eu prometo que agora eu vou ser bem
bem direto, né? Em relação ao professor Rubens, que ele perguntou se eu vou dispor material na internet. Isso aí ainda eu vou verificar com o professor Rodrigo, de que forma a gente vai fazer, porque a início eu queria realmente fazer esse material de forma impressa. Eu fiz até pesquisa em gráficas e tal, mas aconteceu essa pandemia e para fazer e não apresentar, não ver vocês tocarem o material, né, de forma presencial, isso para mim meio que desmotiva a fazer de forma de e-book, né, que agora que está muito em alta, eu fui pesquisar a questão de formatos, que até eu não queria repaginar, o professor Rodrigo disse, não, Júlio, mas existem plataformas, eles estão pedindo essa questão dessas páginas, né, já colocam páginas, porque tem a Amazon, algumas que elas não colocam páginas, mas já estão abrindo esse espaço e investigar, porque eu quero realmente que esse material vá, né, ou de forma digital ou impressa. Eu queria muito impressa, quem sabe um edital por aí, né, eu posso lançar esse material para lançar de forma física, que seria um objetivo. Só destacar rapidamente, né, o pessoal da banca, o pessoal que está assistindo aqui, é que esse projeto é finalista no Arte na Escola, enviei para o Arte da Escola e ele ficou classificado, né, como sempre um dos projetos de destaques de arte do Brasil, até digamos que uma levantada no ego, porque assim, a gente vê um resultado positivo de outros olhares fora aqueles que a gente já tem mais próximo, né, assim, de pessoas de outras localidades também elogiando e valorizando o nosso projeto, que foi construído também nesse mestrado. Professor Rubens sugeriu aprofundar sobre a interdisciplinaridade e transformar num artigo. É uma vertente, não é? Realmente esse projeto é uma árvore que tem vários galhos, né? Então, que podemos transformar futuramente em tirar de outras temáticas. Que, por exemplo, esse projeto de mestrado mesmo, que eu estava falando para uma amiga minha, já é uma mistura daquilo que eu vivenciei na minha primeira graduação, na primeira especialização, sobre vários ciclos, né, que me ajudou a fomentar essa pesquisa. Aí vamos para as considerações do professor Erinaldo, revisão ortográfica, eu sei que é muito que precisa, principalmente questão de tempo, de revisar. Eu sei que é até vergonhoso ler isso, né? Porque eu realmente deveria trazer pronto, né? E dizer isso até, eu acho, uma falha muito grande minha, né? De ter a material sem uma olhada mais carinhosa, mas foi pela questão do tempo mesmo. Em relação à pesquisa, pelas metodologias que foram feitas, tentar essa parte, né, de como conversar isso aí, eu vou me sentar realmente com o professor Rodrigo para a gente ver onde é que a gente pode no texto, que realmente também eu senti essa questão da necessidade como se fosse um relato, mas só que como eu falei inicialmente, né, já está valendo que um artigo, algum material que poderia ser mais simples, e realmente eu senti falta de introduzir mais essas questões dessas referências, né, dentro da pesquisa para poder deixar ela mais encorpada, mas eu já estava produzindo tanta coisa, e era tanta coisa, era uma coisa que puxava muita coisa, puxava já outra coisa, né, e para não ficar muito longo, eu decidi assim, e peço desculpas novamente por isso. Deixa eu ver, na introdução, fazer um levantamento do IBIC, falando sobre quais pesquisas levantaram, né, existem sobre as HQs, principalmente na área do Rio Grande do Norte, que tem carência dessa área em artes visuais. Então, nessa questão da IBIC, eu vou tentar dar uma olhada e para poder trazer isso para a introdução. É interessante realmente colocar isso. A questão da transversalidade, né? Que é a questão da transversalidade, essa troca, né, dos temas transversais. Eu vou também dar uma considerada nessa parte. E sobre as dificuldades, deixando perguntas profissionais. Eu fui orientado, né, em colocar até mais emoção, mas devido à correria não deu tempo de mandar para ele para dar uma olhada. Mas é um momento realmente a ser revisto nisso aí. Cada professor
professora Arlete, que ela tinha comentado, né, sobre que esse questionamento, era 7%, era 9%. Então, esses dados que eu tenho foi levantado na revista, acho que Nova Escola, né, e de 3, 4 anos atrás, com certeza esses dados já se modificaram. Eu acho que no último congresso que eu participei, eu vi que tinha sido 9%, né, então já subiu um pouquinho, e talvez já tenha subido mais um pouquinho, mas que fica nesse parâmetro, né, de profissionais realmente com formação que estão dentro da área da arte e educação. E agora com essa possibilidade de segunda licenciatura, principalmente segunda licenciatura à distância, que eu vejo muitos profissionais correndo atrás disso para poder complementar e a melhorar, né? Então, assim, eu desejo que realmente venha a melhorar e que, né, isso é algo que só o tempo vai responder. Assim, se eu responder esse trecho, né, sobre o objetivo da pesquisa, né, sobre os objetivos, aí falou da questão do objetivo geral, que eu falo analisar essa vivência, fica um verbo muito amplo, né, que pode trazer outros, vou rever essa parte aí, né, como isso aconteceu, né, sobre o específico valorização sequencial, se realmente foi que eu quis o sequencial. Eu acho que o professor Arlete nesse sentido, claro, mas eu acho que talvez eu tratei de todo trazer os tipos de histórias em quadrinhos, a historicidade dos quadrinhos, apresentar isso aos alunos, né, durante o processo dos 10 momentos, que teve justamente essa parte da teoria, de contar como surgiu, desde da influência do cinema, da fotografia, do Menino Amarelo, não é? Das diferenças que os quadrinhos ajudaram a ressuscitar a cultura do Japão, né? Embora eu não traga isso na dissertação, pode ser também uma falha minha, mas que teve um momento histórico que eu falei sobre isso, apresentei slides, apresentei toda essa vivência. E na questão do produto, para os professores entenderem, eu trago, claro que de uma forma bem enxuta, essa questão da historicidade dos quadrinhos, né, mostrando a importância, né? Talvez tenha ficado muito tímido da minha parte nessa questão quando eu especifiquei, né? Mas assim, eu acho que eu consegui alcançar nesse sentido aí, e talvez eu tenha detalhado de forma tímida, ou conseguido passar, né, para o papel essa ação. Sobre o que eu aprendi com o trabalho, né, que isso aí não deve estar justamente nas considerações que eu faria diferente em alguma parte. De forma tímida, né, que ao meu ver, eu acho de forma muito tímida mesmo. Né, eu reconheço que foi essa questão da importância desse trabalho para mim, né, eu acho que no final até eu chego a falar, não sei se foi a senhora, foi pro Finaldo que falou, tipo, mas isso é um pesquisas, você poderia ter citado que para isso X abre para pesquisa Y. Acho que eu devo ter falado mais de forma tímida sobre isso, né? Que é um trabalho que não se fechou e que deixou aberto para que outros pesquisadores possam, digamos que, encontrar outras metodologias, outros métodos do objeto mesmo, da arte. Né? E até lá no produto mesmo, eu sempre ressalto, eu peço até desculpa por usar essa palavra sempre, que é muito perigosa numa apresentação, mas eu ressalto em alguns momentos aos professores leitores que não se prendam àquele passo a passo, né? Que não se prendam àquele método ali, que eles procurem se adaptar à sua realidade e que se deu certo comigo, pode ser que não dê certo com eles em alguns momentos, então que eles possam acrescentar outras coisas dentro da realidade deles. Eu deixo, acho que é uma coisa esclarecida em relação a isso. Talvez também de forma, né, que pode ser revista. Então, foram essas as considerações. Queria muito, né, eu acho que esse programa eu trago aqui a mala, né? Eu acho que no EPA, no ano passado, no encontro que a gente fez, né, que a senhora trouxe, a professora que eu esqueci o nome agora, não estou lembrado, que ela também é uma deusa dentro do missão aqui do Brasil, e que ela falou muito da questão da mala. Olha, isso, e olha a história de cada um de vocês também. Então, muito dessa mala, de todo o esforço, se chegarem ao doutorado, pós-doutorado, essa vivência aqui, até como eu também, educação básica, de chegar, eu vejo muito da minha mala, né, das histórias. Professora Marina é uma senhora. Né? Então eu vejo um pouco dessa mala também. Então é só isso, queria agradecer, né? E agora
passo para vocês as considerações. Tá bom, Júnior. Se você me permite, Rodrigo, Pode ficar à vontade. Tá, só para que assim, é a questão você falou a palavra tímido, né? Fui um pouco tímido. Eu acho que é isso, porque para além de dizer nas considerações finais que outros trabalhos são importantes que sigam, exatamente o quê? Né? Que ponto um outro trabalho poderia avançar a partir do seu? Eu acho que esse mais detalhado um pouco, você consegue ser menos tímido.